Então, sejam bem-vindos. Estamos aqui no IB Concurso para a gente poder bater um papo com vocês sobre essa grande expectativa, sobre esse momento que é novo, que a gente vai debutar juntos, né? Não só eu, quanto vocês também, com todos nós, vamos passar por essa experiência, que é a experiência da Prova Nacional Docente, PND, tá? Esquece a nomenclatura de CNU dos concursos, esquece a nomenclatura aí que provão é Enem dos concursos, não, tá? A prova ela já começa com um nome. O nome dele é Prova Nacional Docente, uma prova que tem enquanto características avaliar todos os egressos em si, tá? Ao mesmo tempo que ele vai avaliar os egressos do sistema do ensino superior, licenciaturas principalmente, também irá avaliar os professores com vistas a um banco, formação de um banco, que irá esse banco servir para futuros certames, tanto como efetivos, quanto para seleções temporárias. Quem decide isso exatamente é o ente federado que fez a adesão à Prova Nacional Docente. Então, durante essa tarde, a gente vai bater um papinho e a ideia é que a gente possa construir, então, duas situações. Primeiramente, tá, dar a vocês, na íntegra, a ideia do que está sendo posto no edital. Lógico que a gente fez um recorte, algumas coisas a gente não vai mostrar para vocês do edital, até para que vocês possam ganhar um pouquinho de tempo, aqui, ao mesmo tempo que vocês também possam se dedicar a uma lida também no edital, porque é interessante que nós façamos essa leitura do edital. Mas, de toda maneira, aqui a gente vai caminhar e vai conhecer também a estrutura com relação às questões que serão cobradas da gente dentro dessa nova fomentação, dentro desse novo elemento que é o Nacional Docente. Então, nós temos aqui essa situação, tá? Esse desenho para nosso final de tarde, coisa tão romântica, né? Fim de tarde, tá? Conosco aqui no nosso olhar, vamos dizer assim, do IB, tá? Concurso. Então, vamos para cá. Deixa eu bater um papo aqui, deixa eu trazer aqui para vocês o materialzinho que a gente estruturou, para que vocês tenham conhecimento dele, para que vocês possam, junto conosco, estar observando ele com mais calma, com mais parcimônia, e aí vamos para casa. Prova Nacional Docente, tá? Que a gente terá um trabalho excepcional dentro desse novo olhar, tá? E com a qualidade sempre do IB, com videoaulas, apostilas, teoria, mais questão, simulado, grupo do WhatsApp, tira dúvida que vocês vão ter aqui, e uma outra situação também que eu acho super bacana, tá? A gente conversou muito para desenhar esse produto, não é um produto feito, vamos pegar o que a gente tinha no concurso tradicional e vamos trazer para cá. Não é, tá? Aqui a gente fez um trabalho bastante interessante, por quê? Porque o nosso certame, tá? Que é a Prova Nacional Docente, ele nasce muito com uma característica especial, característica muito especial. Qual é a característica que vai conceitualizar, qual é a característica que vai, de fato, marcar essa Prova Nacional Docente? Essa Prova Nacional Docente nada mais vai ser do que uma grande prova, mas uma prova que ela vai se diferenciar com relação aos certames tradicionais. Vamos lá. A gente aqui, principalmente falando à luz do estado do Ceará, a gente tem uma categorização, a gente tem uma ideia comum, tá? De trabalhar com várias frentes em questão de certame. A gente tem, se o professor vai fazer um certame, você muitas vezes, fazendo certame, você é cobrado por direito administrativo, você vai ser cobrado por direito constitucional, você vai ser cobrado por informática, matemática, ou raciocínio lógico, né? Depende, tá? Raciocínio lógico. Você vai ser cobrado por língua portuguesa, você vai ser cobrado por redação. Então, perceba que muitas vezes você tem aqui, tá, alguns saberes, algumas competências que não foram desenvolvidas durante a tua graduação, a tua formação inicial, e nem tampouco a formação continuada. Então, cria aí um processo totalmente deutério, onde eu estou cobrando do professor, da professora, aquilo que, de fato, ela não foi linearizada
a desenvolver durante uma graduação, já que a graduação dele é de licenciatura, e aí não se aproximou dessas áreas comuns aqui. Nesse sentido, a Prova Nacional Docente, ela vai para outro rumo, tá? A Prova Nacional Docente, ela vai, daqui a pouco a gente vai observar com mais calma ela aqui, tá? Mas ela vai trazer para a gente, primeiramente, um ponto super importante. Vai ser cobrado de nós, educadores e educadoras, tá? 3 pontos, basicamente 3 pontos, tá? Nós vamos mostrar, ou nós vamos ser cobrados dentro dessa prova, tá? Sobre os conhecimentos educacionais, sobre redação e sobre o meu conhecimento específico da minha própria ciência, daquilo que eu me graduei. Então, veja que um encolhe. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho basicamente 3 pontos, conhecimentos educacionais também, tá? Traz junto, lógico, tá? A parte de legislação. Mas, mesmo que fossem 4 pontos, são 4 pontos de um lado, em contraposição a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Porque também tem o teu específico aqui. Então, olha o que eu estou dizendo. Houve um enxugamento e, principalmente, houve uma linearidade do que eu vou cobrar a esse professor, a essa professora. Então, de certa forma, é muito interessante. De certa forma, a proposta é uma proposta, de certa forma, inovadora, tá? Mas o próprio edital deixa brechas, lacunas incomensuráveis, que a gente aqui desse lado, que prepara para concurso, que trabalha com concurso, nós não conseguiríamos, ou nós não vamos conseguir, pelo menos a grosso modo, sanar essas dúvidas de vocês, tá? Porque o edital não fala. E aí nós temos alguns achismos. Por exemplo, para quem não sabe, sou servidor público do Estado do Ceará, tá? De carreira, professor do magistério na área do Estado do Ceará, há longevos 15 anos, tá? E tenho meus contatos, tenho as minhas amizades e bato papo com muita gente que está na cúpula, em várias cúpulas diferentes. E batendo papo, por exemplo, um passarinho me contou o seguinte: Bruno, é interessante que nós, que somos efetivos, façamos também o PND. Aí eu, pô, mas como assim? O PND é para ingresso dentro da rede, seja na forma de seleção, seja na forma de concurso. Seleção para professor temporário, concurso para vagas efetivas. Mas, olha só o que ele me disse. Mas, tá? Pode ser também que seja utilizada a prova nacional docente para outras finalidades, como, por exemplo, seleção nos mestrados e doutorados profissionais. Preste muita atenção nisso, tá? Possa ser que, em um outro momento, a partir do próximo ano, as provas dos mestrados profissionais, eles sejam validados, eles sejam também vindouros dessa prova nacional docente, entendeu? Então, olha como o negócio aqui complica, porque eu tenho uma prova que se dedica a uma finalidade, mas pode ser utilizada como política pública para outras finalidades. Então, eu, por exemplo, estaria nessa de, não, vou só estudar para preparar os professores para a prova. Eu também tenho, se eu tenho, logicamente, eu tenho intencionalidade de pleitear outras situações, vou fazer, porque eu não sei que dali o que vem a sair, tá? Então, vou fazer também. Aqui, deixa eu dar uma boa noite para a Cícera, boa tarde, né? Tarde, noite para a Cícera, para Maria Edilânia, que está dizendo: professor, boa tarde, esse curso é o mesmo do Carreiras, ou Seleção Disciplina, tá? Vamos ter 2 processos diferentes. Aqui é o IB Concurso, tá? Nós temos aqui uma outra empresa, tá? Que faz também esse trabalho. Então, aqui a gente está... É uma empresa irmã, vamos dizer assim, a gente tem parcerias com o IB, um carinho muito grande com relação ao IB e o Carreiras, tem uma proximidade, somos parceiros, mas aqui é o do IB Concurso. Então, a gente tem essas 2 possibilidades diferenciadas, tá? Vamos olhar aqui com calma com relação ao que temos dentro do edital, para que vocês possam começar a entender um pouquinho mais e fiquem à vontade. Gente, por favor, tá? Eu gostaria muito de contar com
vocês, para que vocês possam dialogar aqui conosco, tirar as dúvidas, tá? Para ter todo esse olhar com relação ao que a gente vai colocar, tá? Vai ter específica aqui, redação, tá? A específica, não. A gente vai estar preparando com a maioria dos concursos, tá? Com a maioria dos cursinhos preparatórios, e vocês vão já entender o porquê, tá? A gente tem 2 pontos. A gente tem uma matriz geral para todas as áreas, e vocês têm uma matriz específica por cada um dos componentes curriculares, tá? Específica. Inclusive, hoje, específica. Hoje mesmo, eu assinei uma petição de alguns colegas, tá? Que vamos estar trabalhando aqui, vamos dizer assim, porque teve muita licenciatura que ficou de fora. Por exemplo, a licenciatura de teatro ficou de fora. A gente não tem aqui uma licenciatura de teatro dentro da matriz, vamos dizer assim, da Prova Nacional Docente. Então, só para vocês terem uma ideia, como ainda tem algumas águas por rolar, e possa ser que a gente tenha algum adendo a esse edital ele pode ter alguma outra mudança com relação a sair uma errata, sair um aditivo ou outra coisa qualquer, tá? Então, ficar de olho com relação a isso. Vamos para cá, tá? Primeiro ponto das disposições preliminares. O que nós temos dentro das disposições preliminares, tá? O ponto 2, ele já começa, eu salteei aqui, tá? Então, vocês vão ver algumas lacunas, mas é porque eu dei foco para que a gente possa observar o que de fato é importante para a gente. O ponto 2, o PND será realizado com observância aos critérios definidos para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes ENAD, estabelecidos no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAES, para as áreas de licenciatura. ENAD das licenciaturas, não estando vinculadas às regras dos concursos ou processos seletivos estabelecidos pelos entes federados. Vamos aqui depurar a informação, que ele está dizendo, o PND ele vai ser fomentado à luz e às regras do ENAD, certo? Que é, como ele acabou de dizer, tá? O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, para os aspectos, né, para as licenciaturas. Então, a objetivação principal é justamente essa. E, então, ele não estará, vejam vocês, vinculado às regras dos concursos ou processos seletivos estabelecidos pelos entes federados. Então, ele é uma coisa, o processo seletivo concurso dos entes federados é outra. Porém, esse ente federado ele poderá sim utilizar o PND. Então, só para deixar claro que são 2 situações diferenciadas. Ponto 3. Poderão participar do PND os estudantes concluintes inscritos no ENAD das licenciaturas, bem como os demais interessados em participar de concurso ou processo seletivo promovido por União, Estados, Distrito Federal, municípios que adotem o resultado da avaliação como etapa do processo de admissão próprio. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, tá? A União, ela estabelece relações de concurso, tá? Para as suas instituições. E, em boa parte, as instituições da União, elas são os institutos federais. Não vou nem citar o ensino superior, mas institutos federais. Então, Bruno, o que você quer dizer com isso? Pode ser que algum instituto federal ele venha a utilizar o PND como forma de ingresso dos seus professores? Sim, pode sim, tá? Não há nenhum tipo de descarte com relação a isso. Ele está falando que o PND poderão participar aqueles professores, estudantes, tá, ainda, egressos do sistema de ensino superior das licenciaturas, ou aqueles que queiram participar de algum certame, processo seletivo promovido pela União, pelos estados, pelos municípios ou pelo Distrito Federal, então, entenda que a União ela vai utilizar também esse PND, e utilizando esse PND, óbvio que isso pode também ser para o Instituto Federal.
Esse é um ponto também que a gente deve discutir e observar com muita parcimônia, tá? Deixa eu usar aqui outra estrutura que é melhor. A prova nacional docente não constitui concurso público em si. Ela não é um concurso público, tá? Como processo independente. Ele visa subsidiar os concursos ou seleções conduzidas pelos entes federados. Então, onde é que eu quero chegar com isso? PND não é concurso. Muita gente assim, mas aí o PND é um concurso nacional. Não, tá? O PND ele é uma prova estilo, como eu vou falar aqui, estilo, subentende, tá? Desenhando como o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O Exame Nacional do Ensino Médio pode fazê-lo quem? Aqueles que estão finalizando o ensino médio no ano corrente e qualquer pessoa que em qualquer momento, que em qualquer situação, queira fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Pronto. Eu sou doutor, sou pós-doutor, eu sou especialista, graduado, posso fazer o Enem? Pode, não tem problema nenhum, tá? Você pode fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Ponto. O Exame Nacional do Ensino Médio, de imediato, ele te dá possibilidade de adentrar o ensino superior? Não. Para que você entre no ensino superior, você vai pegar a provinha lá do teu Exame Nacional do Ensino Médio, as notinhas e colocar dentro do sistema de vagas universitárias, o SISU, Sistema Unificado, tá? De Vagas Universitárias, o SISU. E que eu tenho instituições públicas que aderem, eu tenho instituições públicas que não aderem, e eu tenho instituições públicas que aderem só pela metade. Exemplo, a Universidade Estadual do Ceará, a UES, ela não adere ao nosso querido e amado SISU. Então, você faz o Enem, mas você não utiliza a nota do Enem para entrar na UES, porque a UES, ela utiliza o vestibular próprio. Então, tem instituições que aderem, outras que não aderem, outras que aderem parcialmente. Então, o PND ele vai ter a mesma característica. Você vai fazer o PND, vai ficar com a sua notinha na mão, ela vai sair um borderô lá para dezembro, tá? A partir desse borderô, abriu um concurso, você vai poder, a partir de então, pegar essa notinha sua e implementar e colocar lá no sistemazinho da seleção ou do concurso que você queira participar, tá certo? Deixa eu ver aqui. Claudemir, tá? Qual o objetivo da aula, tá? Claudemir, objetivo nosso, 2 pontos. Primeiramente, apresentar o edital aqui do PND para aqueles que não conhecem. Segundo, mostrar a característica das questões de PND para aqueles que ainda não a vivenciaram, tá? É verdade que o governador Eumano utilizará o PND como concurso público, Cícero? O que nós temos enquanto informação? Para que o ente federado ele faça a adesão, preste atenção, a adesão dentro do PND, assinale essa adesão dentro do PND, ele precisaria necessariamente colocar ali um edital. O Ceará, ele aderiu ao PND, tá? E aí ele coloca um edital. Pergunta, esse edital que ele colocou é para concurso público ou é para algum concurso, alguma seleção? Aí eu vou para um problema aqui que nós temos que entender. O Estado do Ceará fez, no final do ano passado, todo mundo lembra, tá? Uma seleção para professor temporário, que é válido por 2 anos, certo? Então, ele vai fazer outra agora? É isso, será? Ele vai utilizar o PND que ele acaba de aderir para fazer um certame, uma seleção? Eu não vejo lógica nisso. Então, o que eu quero dizer? Possibilidade de um concurso para o Estado do Ceará é plausível? É plausível. É plausível, tá? Ele botou lá um modelo de edital. Aquele edital vai ser para concurso efetivo, seleção temporária? Realmente aí eu não sei, só quem pode falar sobre isso é o gabinete da nossa secretária de Educação, Eliane Estrela. Eu, infelizmente, não tenho acesso a isso. Mas entenda que eu estou desenhando. Existe uma adesão. Então, se existe uma adesão, o Estado do Ceará vai participar. Tá? Vai participar, ele vai utilizar o PND, então, nossa obrigação aqui no Estado do Ceará é fazer. Tá? Deixa eu ver, a Cícera, aqui na região do Brejo Santo e Aurora, aderiram ao PND, exatamente, tá? Já antevendo algumas possibilidades, tá?
eu moro em um município que não terá a prova, posso me inscrever por outro município? Inácio, eu não sei te dizer, e aí por partes, tá? Quais os municípios que terão aplicação? Eu vou te perguntar e você me responde. Aí na tua região, existe a aplicação de Exame Nacional do Ensino Médio, Enem? Aí pronto, ele está dizendo aqui, mora em São Benedito. Então, São Benedito tem aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, então possivelmente terá aplicação também do PND, porque uma coisa não implica na outra. São Benedito pode não ter aderido ao PND, mas a aplicação ele acontecerá, certo? Dentro de São Benedito, que inclusive é uma macro-região, conheço muito bem a região aí da região da Ibiapaba, ou Serra Grande, como queiram, tá? Serra da Ibiapaba. Então, tranquilo, tá? Vai ter a aplicação. Agora, a aplicação não significa adesão do município e nem tampouco significa que você vai, com essa nota, entrar nessa adesão. Vocês vão ser convocados para toda a região Nordeste, quem fizer adesão pela região Nordeste, tá? Você, no ato da inscrição, vai poder indicar qual é a região que você quer pleitear. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, não sei. Você, sei lá, tá? Faz de conta que você aí está aqui no estado do Ceará, você acaba de levar um chifre aí de São João, descobriu que seu namorado, sua namorada, tá, lhe passou um chifre, você quer viver uma nova vida em outro canto. Você pode, no ato da inscrição, se inscrever lá para o sul do país, e aí, quando sair a tua nota, você ir embora para lá, para uma nova vida, tá? Porque tem essa situação. Pode acontecer. Então, você pode escrever para a região Nordeste, então é isso que a gente vai aqui colocar dentro dos pontos, tá? Vamos lá. Vou continuar aqui, que aí tem muita coisa, tá? O edital ele é bem extenso, a gente precisa olhar com bastante carinho esse edital para a gente não ser pego de surpresa, tá bom? Então, sem 1.4.1, as inscrições PND não dispensa a necessidade de inscrição posterior nos concursos ou seleções de interesses participantes, quais serão conduzidos pelos entes federativos. Uma coisa é PND, como eu acabei de falar, outra coisa é concurso seleção. Você vai fazer a tua inscrição no PND, mas depois você vai ter que também fazer a inscrição lá no ente federado, tá? Então, dá um exemplo, que é colocado aqui, tá? Fiz PND, saiu a minha notinha em dezembro, tá? O Estado do Ceará vai abrir concurso ou seleção. Vou ter que fazer a inscrição para o Estado do Ceará concurso seleção para utilizar a minha nota do PND nesse concurso seleção. É isso, tá? Preciso ser formado para fazer a prova ou posso fazer a prova estando cursando? Já eu falo com essa parte aí, tá? Vou daqui a pouco responder essa ponta. 1.4.2. As regras para utilização dos resultados PND nos concursos e processos seletivos serão definidas pelos entes federativos que os promovem. Por quê? Porque o PND pode ser utilizado todo ou parcialmente, ok? Por isso que as regras, quem decide é o ente federativo, município, ou estado, ou Distrito Federal. 1.5. O instrumento avaliativo PND será o mesmo da avaliação teórica do ENAD de licenciatura 2025, respondendo, então, aquilo que o nosso querido Inácio está perguntando. Inácio, se você estiver no último momento da sua graduação, você poderá participar, sim, inclusive será automático a sua inscrição dentro do ENAD, desculpa, ENAD não, do PND. Por quê? Porque quem finaliza a graduação nas licenciaturas, necessariamente precisa fazer o ENAD de licenciatura. Isso é ponto, tá? Se você tiver no último semestre para colação de grau, a tua coordenação, ou seja, a tua instituição de ensino superior, tua IES, ela vai automaticamente dar um nome das pessoas que estão finalizando esse ano, tá? Seja finalizando de janeiro de 2025 a dezembro de 2025, ele vai dar um nome, tá? E aí o teu nome vai constar numa lista que você vai precisar confirmar, porque lembrando que você só recebe o certificado de conclusão do ensino superior quando você faz o ENAD. Como não tem mais ENAD, hoje é Prova Nacional Docente, você vai precisar fazer essa Prova Nacional Docente para que você consiga chegar nesse ponto. Então, muito cuidado com isso, tá? O Alex Constantino, o professor pode mais uma vez explicar o item 1.4? Chegou agora e não consegui pegar a explicação. Posso sim. O ponto 4 que ele diz, tá? O PND não constitui concurso público. Ele não é um concurso. Ele é uma prova que, dentro dessa prova, ele gera um borderô, uma nota,
onde essa nota você fica com ela para que você possa utilizá-la dentro dos certames, seja o concurso para professor efetivo, seja a seleção para professor temporário, dos entes que aderiram ao PND, certo? Então, eu fiz aqui uma analogia com relação ao Exame Nacional do Ensino Médio, Alex. O Enem, o aluno da gente faz o Enem do ensino médio, tá? E no final ele fica com uma nota. Só que essa nota não necessariamente é a entrada dele no ensino superior. Ele vai precisar fazer uma inscrição no SISU para pleitear a vaga, tá? Então, se ele fizer o Enem e ele não se inscrever em SISU, ele não se inscrever no ProUni ou no FIES, ele não vai para canto nenhum. Ele fez a prova, está lá com a nota, mas se ele não se inscrever nas outras sistemáticas, não vai para canto nenhum. Então, precisa ter esse cuidado, que você vai ter essa prova nacional docente, mas, ao mesmo tempo, você vai precisar se inscrever diretamente com relação a isso, tá? Então, vamos para cá, 1.5.1, né? Dizendo que o estudante inscrito pela instituição de ensino superior para participar do ENAD, da licenciatura 2025, irá realizar o PND automaticamente. Mais uma vez, corroborando com o que o Inácio colocou para a gente, tá? Você deixa de fazer o ENAD e fazer agora o PND, tá? O 1.5.3, estudante concluinte inscrito no ENAD da licenciatura 2025 poderá utilizar seu resultado individualmente para fins da PND, ou seja, mais uma vez, se utiliza ali para colação de grau, mas utiliza também para ingressar no ensino superior também, tá? 1.5.4, estudante inscrito, um concluinte habilitado ao ENAD, licenciatura e vinculado a mais de um curso de graduação enquadrado em outras modalidades do ENAD definidas no edital 59 de 2025, deverão participar integralmente das demais avaliações, seguindo as instruções dos seus editais específicos. O que eu quero dizer aqui? O que ele está dizendo aqui, tá? Você está fazendo, por exemplo, engenharia e licenciatura de matemática. Você vai fazer o PND, porque é relacionado à tua licenciatura, tá? E vai ter que fazer um ENAD lá da engenharia. Ele está dizendo, ó, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Licenciatura é PND, ENAD são as outras áreas, não são licenciadas, ok? Então é isso. Respondendo aqui ao Teixeira Alencar, tá? Perguntando sobre a isenção, tá, do processo. Deixa eu puxar aqui para baixo, tá? PND cumprirá o seguinte cronograma. Vamos lá. PND cumprirá o seguinte cronograma. Isenção aberta do dia 30/6 a 4/7. Tiro curto, mas aqui você tem a isenção, tá? Isençãozinha garantida na forma da lei, tá? O resultado desse pedido de isenção sairá dia 7/7/2025. Quem tem direito à isenção? Regrazinhas. Eu não me lembro se eu coloquei aqui, tá, Teixeira? As regras da isenção. Eu realmente, como eu quis fazer um recorte aqui para explicar, eu pulei essa parte da isenção, que senão ia ficar muito longa, tá? Mas, de toda maneira, você pode pedir aqui a galera do IB Concursos, tá? Que eles vão te dar o edital na íntegra, e aí lá você consegue ver com mais calma as regras da isenção. É porque se colocar essa regra de isenção aqui, nunca mais sair daqui. E por isso a gente precisava também dar algum foco, tá, ao edital. Então vamos lá. A gente tem aqui, então, a isenção, como eu falei, está aqui, tá? Você tem resultado, aí tem recurso do resultado do recurso, e aí começam as inscrições. Inscrição, aí atenção. Muita atenção, porque a inscrição ela vai do dia 14 a 25 de julho, 14 a 25. O que é uma data muito ruim, porque dia 14 eu já estou sem dinheiro, né? Porque o meu dinheiro só vai até o dia 5. Então, era bom que fossem inscrições no início do mês. Eles botaram para depois da quinzena. Aí, depois da quinzena, eu vou ter que pedir dinheiro emprestado à agiota para pagar a inscrição, que é de R$ 85. Brincadeiras à parte, fato é que você tem que prestar muita atenção, porque esse primeiro momento, até o dia 7, tá? Eles têm, todo mundo lista, exatamente isso. Eles têm essa parte aqui de isenção, até o dia 7, tá? Desculpa, até o dia 4. Mas aí eu tenho todo o período de isenção, aí tem resultado do recurso, e só começa o dia 14.
tá bom? Então, muito cuidado, até para a gente ficar sabido, tá? Porque senão começa a entrar golpe aqui, tá? Você começa a receber aquele negócio de, faça aqui sua inscrição lá do PND, você sabe que tem isso. Então, já entenda que tudo que você receber aí de aviso de inscrição de PND antes do dia 14 é mentira, certo? Que não tá. Bom, você vai fazer o PND, mas você se inscreve, porém você tem até o dia 31 para confirmar o pagamento de inscrição, o que é meio que nada, porque dia 31 a gente continua sem dinheiro, tá? Eles poderiam ter colocado pelo menos aqui, sei lá, para o dia 5 de agosto, né? Que a gente recebe dinheiro, então dá para pagar, mas não. 14 a 31 é o período de pagamento. Você escreve 14 a 25. Não confunda essas datas. 14 a 25 você escreve, mas você tem até o dia 31 para pagar o boleto. Você tem até o dia 31 para fazer um extra aí, tá? Levantar R$ 85 e pagar a taxa de inscrição, tá? Enfim. Então, tá até barato, né? Também, mas é porque, assim, quanto maior o certame, mais barato ele fica, né? Porque como ele é nacional, acaba diluindo para um número maior de pessoas. Então, também estou contigo, acho que é um valor interessante, tá? E aí você vai ter outras datas aqui, mas o que nos interessa, tá, gente? Eu preciso dar um foco aqui, é a aplicação. Será dia 26/10, tá? Peraí, calma. Dia 26/10, tá? Essa é a data que, de fato, para a gente é importante. 26/10 é a aplicação da nossa provinha. E aí, você vai ter, vamos lá, tá? Divulgação das versões preliminares do gabarito. Depois, você vai ter divulgação final do gabarito. Você vai ter divulgação do resultado final do PND, 10/12, tá? Então, seu presente de Natal vai ser o quê? Vai ser o teu borderô, as notas 10/12 com relação, tá? Já tem certame aqui com um valor de R$ 200, que a CC está dizendo, que é um valor exorbitante, tá? Acho muito salgado, e aí acaba ficando um pouco caracterizada a questão da necessidade da galera de arrecadar, né? Inclusive, muitos municípios, eu vou falar aqui, muitos municípios não entraram no PND, porque preferem fazer concurso próprio, porque sabem que arrecadam mais no certame próprio. Tá? Também não quer dizer que quem aderiu não saiu ganhando, não. Saiu ganhando em algum momento, por alguma circunstância, houve uma como é que eu posso dizer? Houve ali uma ação, tá? Também de reciprocidade com relação a isso, tá? Então, fique ali observando, fique ali atento, para que você também não seja colocado, sei lá, tá? Em alguma situação vexatória, tá? Então, muito cuidado com isso aqui, tá? Vamos aqui à frente, vamos aqui falar com relação às outras pontas. Deixa eu ver aqui, a Associação do Estado também é Chicago, processão, exatamente, bem carinho, tá? 1.8, vamos lá. Aqui no 1.8, a inscrição no PND deve ser realizada pelo endereço do site do INEP, tá? Os municípios de aplicação serão divulgados no sistema PND. Então, mais uma vez, aquilo que acho que foi o Cícero que perguntou? Não me lembro, tá? Cadê? Daqui a pouco eu vejo aqui. Com relação a onde será a aplicação e tudo mais, não temos, tá? Por quê? Porque ainda não foi contratada a banca. A prova ela será elaborada pelo INEP, o Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, mas a aplicação ela será de uma banca como o IDECAM, como a FGV, como o SESGRAN Rio, tá? De âmbito nacional, mas ainda não foi escolhida, está em processo de licitação, beleza? Então, o que a gente tem aqui é exatamente esse modelinho que está aí justaposto nas lógicas, tá? Deixa eu ver aqui. Cícero, professor, terá algum peso diferenciado para quem já é formado em termos de convocação? Não tem, Cícero, tá? O processo ele é único e aí será aluído aos certames exatamente por nota. Então, não tem, tá? Você pode ser doutor, você pode ser recém-formado ou estando no último semestre, tá? De graduação, o que vai valer é a tua nota, certo? Então, não adianta. Isso aí, pelo menos, não vai ter nenhum peso, certo? Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Vamos para cá. Então, 1.9.1,
tá? Já foi colocado aqui, com relação à aplicação, tá? Eis um ponto aqui que ficou bastante feio, feio. Muito assustador para a gente aqui, tá? Isso aqui, vamos lá. Ele está te dizendo o seguinte: abertura dos portões às 12 horas, fechamento dos portões às 13, início da prova, 13h30. Beleza, término da prova, 19 horas. Você vai ter, então, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, tá? Você vai ter exatamente 5 horas e 30 minutos de prova. Muito tempo? Não, pouco tempo. Pouco tempo que já a gente vai ver, tá? Você vai ter 30 questões gerais, você vai ter 50 questões específicas, mais uma redação. Fora isso, você também vai ter questionários para serem também avaliados, questionário socioeconômico e questionário de pertinência da prova. Então, preste muita atenção nisso. Não é só a prova, também é o questionário socioeconômico. Entendeu? Então, se ligar, porque são muitas questões que vão estar dentro dessa validação, tá? Em relação à questão discursiva, sabe o valor da questão, tá? Valdilene, a gente tem aqui, mas eles não especificaram exatamente o valor da questão. Também é outro ponto que eles deixaram em aberto com relação à redação. Eles trazem a estrutura da questão, o que será arguído da questão, mas eles não trazem o valor dessa questão. Entretanto, leitura minha, tá? Vamos lá. Eu tenho 80 questões, sendo 30, sendo 50. Então, eu posso entender em uma estratégia numérica de 100 pontos que cada questão, então, vai valer uma e a prova discursiva vai valer 20 pontos. Tem coerência esse meu raciocínio? Tem coerência se a gente for olhar aqui, 80 para chegar a 100, se eles fizerem, tá, uma equação nesse sentido, vai valer 20 pontos, então pontua de forma bastante interessante a questão da redação, ou, como queiram, tá, da prova discursiva, beleza? Ou da questão discursiva, tá bom? Vamos lá, vamos para a estrutura. A nossa estrutura de prova, 3.1, a realização da PND abrangerá a aplicação dos seguintes instrumentos, tá? A Ana Nery está perguntando como essa questão teórica é uma questão que eles colocaram, tá? Ligada a um estudo de caso, onde você vai dissertar ali até no máximo 30 linhas sobre estudo de caso. Vou dar um exemplo, tá? Até quem não me segue no meu Instagram, tá? É bom dar uma olhadinha aí, porque eu gosto muito de dar algumas possibilidades, tá? Meu Instagram, prof.bruno.marques. No meu Instagram, essa semana eu coloquei uma matéria, qual inclusive eu fiz parte, tá? Uma matéria falando sobre a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, o PNAD. O PNAD, ele trouxe, entre vários dados, um interessante, que é o dado que o Estado do Ceará, no ensino médio, ele encontra-se em segundo colocado com relação aos alunos dentro de faixa, ou seja, que não estão em distorção ano-seriedade, ok? Então, nós estamos no segundo colocado, no ensino médio. No fundamental, nós somos o último colocado. Então, no fundamental da gente, é onde encontra-se a maioria dos alunos em situação ano-seriedade. Também não é tanta coisa assim. Por exemplo, no montante geral, 88% dos alunos, ele encontra-se em faixa etária, então 12% encontram-se fora da faixa etária. Beleza, tá? Só que eu tenho, nos outros entes federados, pessoas que estão com um menor número, com a menor taxa, tá? Então, isso. Então, esse tipo de texto, ele pode vir sendo texto de apoio da questão e pedindo para que você discorra sobre as políticas públicas que poderiam ser desenvolvidas para melhorar a condição de permanência do aluno ou de minimizar, tá, as questões da situação ano-seriedade. Seria um texto motivador para uma questão discursiva, beleza? Então, essa aqui seria a possibilidade, tá? Vamos para cá. A gente tem aqui 3.1.1.
Prova teórica. Destinada a aferir o desempenho do participante em relação aos conteúdos programados previstos nos diretrizes curriculares nacionais de cada área avaliada, suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do conhecimento, suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico da sua profissão ligados à realidade brasileira mundial e outras áreas do conhecimento, prova teórica, tá? O que diz respeito à prova teórica é exatamente o que está posto nesse 3.1. Vamos para cá, para o outro ponto, que é o 3.1.2. Questionário para participante habilitado para a realização do ENAD. Aqui só faz quem? Quem está finalizando, tá? Quem está finalizando a graduação vai responder esse questionário obrigatório. Pablo, cheguei no final, já estava gasturado, não vou fazer não. Não faço não, você não recebe não, viu? Você não recebe o seu diploma se você deixar de responder o questionário do ENAD das licenciaturas. Então, para quem está finalizando. Ok? Fica de olho nisso. Na questão discursiva, vai ser considerado todo critério de uma redação, pontuação, coerência? Vai. Ele traz aqui, eu já chego nesse ponto, tá, Valdilene? Já eu te mostro aqui esse ponto. Então, vamos para cá. Questionário contextual. Destinado a coletar informações que permitem caracterizar o perfil do participante e o contexto do seu processo formativo. Então, é outro questionário que esse daí tanto faz aquele que está finalizando, quanto faz também nós que não somos, tá? Então, aqui é o contextual. Esse contextual aqui, a gente vai dar cabo a ele, porque a gente também precisa trabalhar com ele depois, tá? Você precisa escrever, você precisa fazer, responder. Oi, Cícero, pois não? Boa tarde. Boa tarde, No caso, esse 3.1.2, o questionário, só responde aqueles alunos que estão concluindo a graduação, né, de licenciatura, né, professor? É isso que eu entendi? Porque nós temos 3 tipos de questionário. 2, você é obrigado a responder. Quem, tá? Quem estiver finalizando a graduação, responde o questionário do participante do ENAD, tá? Mas também responde o questionário de percepção de prova. Então, são 2. Você já terminou, você já é graduado, você não está fazendo via ENAD, você vai responder o questionário contextual e o de percepção de prova, ok? Ok, não responde o 3.1.2. Isso. Era essa a minha dúvida. Beleza. Beleza, até porque se a gente vai responder os 3, nunca mais sai de lá, né? Não, sai mais não. E depois do cabo de 4 horas de prova, misericórdia. Você não acerta mais nem seu nome depois de 4 horas de prova. Acerta mesmo não. Opa, boa noite, professor. Boa noite, Boa pessoal. Basicamente a mesma dúvida dela, porque, só para me tirar a minha aqui, eu me formei agora e colei grau, mas ainda não recebi meu diploma. Estou aguardando chegar o diploma para poder pegar. No meu caso, eu tenho que responder a 3.1.2? Você já assinou a ata de colação de grau? Já. Morreu, meu chapa. Então, você já é graduado, tá? Então, você só vai responder o contextual e de percepção de prova. Pronto. Se eu não tivesse assinado a ata, eu teria que responder o... Vou até refazer minha pergunta. Você colou grau em 2025? No final foi. Foi agora, 2025? Pergunta, você fez o ENAD do ano passado? Não, com certeza, eu nem sabia o que era. Nem me atentei para isso. Então, é bem capaz que você tenha que fazer esse ano. Aí é uma questão que fica à mercê da tua instituição, certo? Entendi. A tua instituição, como não participou do ENAD no ano passado das licenciaturas, deverá participar e aí ela vai incluir o teu nome dentro desse processo. Mas não se preocupe, porque aí você vai ter que fazer o quê? Você não faz o contextual, você vai fazer o questionário do ENAD e o de percepção de prova. Entendi. Ok? Mas aí, como estou dizendo, a conferir, porque depende da instituição, da IES, todo um processo, tá bom? Beleza. Ok. Alguém tinha levantado a mão? Não vi, gente, desculpa, tá? Alguém levantou a mão bem rápido, acabei por de fato, não vi, tá? Deixa eu ver. Você pede uma certidão negativa de diploma. Mas como eu falei para ele, tá, Cícero? Tem uma questãozinha aí que quem não participou no ano passado, necessariamente participa esse ano, tá bom? Mas vamos para frente. Vamos aqui para a gente não atrasar. 3.1.4, mas como a gente está conversando, depois de 5 horas de prova, você não acerta nem o caminho de casa.
é melhor que você peça um Uber, tá? E bote na mão o endereço de casa, para você acertar pelo menos o endereço de casa, tá? Bom, questionário de percepção de prova. Destinar a coletar informações que permitem aferir a percepção do participante em relação à prova. Meio que entre as cobaias, porque se todo mundo diz assim, ó, opa, Antônio Valdilene, fiz o ENAD em 2021, mas de qualquer maneira você já está graduada, está livre de fazer o questionário. O PND você vai fazer, tá? A gente vai ser meio cobaia, porque depois da aplicação, muita gente pode dizer assim, ó, percepção de prova, tempo insuficiente para a prova, tá? Aí o que acontece? Próximo ano eles vão aumentar a prova para mais 1 hora. Só que aí agora já foi, né? Agora você já participou. Mas, de toda maneira, auxiliando a compreensão dos resultados. 3.2. As provas serão elaboradas com base nas matrizes de referência e nos instrumentos de avaliação teórica dos cursos de ENAD e licenciaturas. A prova terá duração total de 5,30 minutos, 5 horas e 30 minutos, composta por uma parte de formação geral docente, comum aos cursos de todas as áreas, e um componente específico próprio de cada área da avaliação das licenciaturas. Então, o que acontece? Aqui, nós estamos trabalhando e estamos oferecendo a você o quê? A formação geral docente. Certo? É isso aqui. Bom, por que eu estou levando essa parte em conta? Bruno, a UIB vai fazer a específica? Vai depender. Vai depender de quê? Vai depender da procura, tá? Eu tenho aqui dos 78, das 75 pessoas que estão aqui agora na sala, nesse exato momento, 30, 40 são de língua portuguesa. Eu consigo abrir uma específica de língua portuguesa para bater o edital ponto a ponto, tá? Entendeu? Até porque, gente, e aí vou ser bem sincero com vocês, tá? Não é prova de concurso. Isso aqui é um ENAD, tá? É um ENAD melhorado. PND é um ENAD melhorado. Então, o viés é acadêmico. E não existe, não vem dizer que tem, não, porque não existe professor no mundo de concurso que venha a dominar de forma acadêmica todos os assuntos contidos no ENAD. Não venha dizer isso. Eu não serei hipócrita, eu não serei irresponsável de bater nos pés e dizer, não se preocupe, eu vou dar toda a matriz de formação geral de ponta a ponta. Eu estaria sendo irresponsável com vocês. Então, eu vou precisar, inclusive, já montamos a equipe, teremos 4 professores, eu e mais 3 professores, para trabalhar toda a matriz de referência. Por quê? Porque eu garanto com 4 professores, que cada um tem um domínio mais próximo com relação ao assunto, ao invés de apenas um professor que deu o assunto de forma geral e superficial. Então, preste atenção no que eu estou dizendo para vocês. Preste atenção no pulo do gato, tá? Por quê? Porque você vai pegar muito canto aí que vai fazer isso. Infelizmente vai fazer isso. Vai pegar um único professor para dar a matriz todinha e ele vai ter um olhar superficial. Porque, por exemplo, daqui a pouco a gente chega na matriz, vou mostrar para vocês a matriz, tá? A matriz, por exemplo, é uma matriz que eu preciso ter coerência com vocês, porque eu tenho áreas de pesquisa. Eu não estou falando de concurso, estou falando de pesquisa, de área acadêmica, tá? E eu não sou, por exemplo, pesquisador da área, dá um exemplo aqui, de Libras. Eu não tenho essa competência, gente. Então, eu vou ficar aqui trabalhando com vocês, língua brasileira e sinais, sem ter essa competência, para apenas ler slide para vocês e dizer que eu estou trabalhando com vocês? Não, eu não faço isso, tá? A galera que me conhece sabe que eu não boto a minha mão nessa cumbuca. Então, eu tenho um nome a zelar e, obviamente, eu entendo do que está sendo cobrado. Por isso, eu vou ser muito claro com todo mundo, tá? Nesse sentido. E aí, não se preocupe, a gente vai ter aqui um olhar bastante interessante, tá? A gente vai trabalhar com uma equipe muito boa, de minha responsabilidade, junto ao IB, para dar a vocês o melhor sobre isso, tá bom? Então, daqui a pouco a gente vê com calma. Vamos para cá, vamos voltar para o que nos interessa aqui. Cadê? 3.1. A parte de formação geral docente, que compreende os conteúdos transversais pedagógicos comuns a todas as áreas, terá 30 questões de múltipla escolha, envolvendo uma situação problema com questão discursiva, que é a redação.
Lembra que eu falei para você uma situação-problema? Situação-problema, eu trago um dado, eu trago textos com dados motivadores, e aí eu peço para que você analise, crie, e aí, veja só, que será avaliado aspectos de clareza. Alguém me perguntou aqui se tinha as regras da redação. Quem foi que perguntou? Eu não me lembro quem foi que perguntou, tá? Se tinha aqui, bom, enfim, agora eu não consegui. Daqui a pouco eu pego de volta, tá? Clareza, coerência, coesão, estratégia argumentativa, vocabulário, gramática adequada aos novos padrões da língua portuguesa. Ou seja, uma redação. Qual é o dispositivo que você utiliza, que você faz esse tipo de ação? Uma redação, tá? Bruno, a IDECAN, ela vem trazendo, por exemplo, em algumas provas dela, já aconteceu 2 vezes, pedindo um plano de aula. Eles podem pedir um plano de aula, tá? Podem sim, mas não será. Por quê? Porque eles já trazem aqui que é uma questão que vai trabalhar uma situação problema. Então, é argumentativo mesmo, tá? No sentido de você construir uma argumentação sobre temas motivadores, tá? Então, não vejo. Pode ser que, obviamente, como é a primeira, tá? E a gente vai se baseando com o que já tem, Valdilene, tá? Então, essas aí é as regras do jogo, ok? Vamos para cá, 3.3.2, certo? A parte componente específica de cada área de avaliação PND terá 50 questões de múltipla escolha envolvendo situações, problemas e estudo de caso, tá? Então, aqui você também tem essa dualidade. Mas múltipla escolha envolvendo situações, problemas e estudo de caso, você vê que não é dissertativo, só tem uma questão dissertativa. Pelo menos no texto, ele traz isso, tá? Então, cuidado, certo? Jéssica Gadelha, eu fui professor docente, não entrega a minha idade não, fica na tua, tá? 3.5, o participante da PND deverá indicar no ato da inscrição a área específica na qual deseja ser avaliado. Lógico, você vai aqui, e isso aqui parece assim, pelo amor de Deus, é lógico que você vai botar a tua área, mas é porque tem gente que tem 2 graduações, e aí tem muita gente que tem me perguntado isso. Bruno, eu faço em qual área? Eu sou graduado em língua portuguesa e em pedagogia. Eu faço em qual área? A área que você se sentir mais confortável, primeiro ponto, porque todas as provas são no mesmo dia, tá? Mas também tem um outro ponto, tá? Qual é a área que você deseja atuar? Porque mesmo você sendo pedagogo, tá? Eu não me identifico em trabalhar com a educação infantil. Aí você se vê pleiteando, você faz agora o PND para pleitear a vaga na educação infantil ou para pedagogo, tá? Mas lá é educação infantil. Você se vê trabalhando na educação infantil? Não. Então deixa para lá. Tá? Mas eu quero fazer. Então você vai para língua portuguesa. Fique de olho, que de fato é uma tomada de decisão, tá? Valdilene, a específica é encontrada em cada matriz de referência, tá? Sim, a gente tem uma tabelinha aqui para trazer que mostra as portarias, e dentro dessa portaria ele vai te dizer a matriz de referência de cada uma. Aquilo que encontra será pedido em cada uma. E é muita coisa. Presta atenção para também não ser enganado. Da mesma coisa que eu falei com relação à impossibilidade de você pegar um professor apenas para dar a matriz de referência geral, mesma coisa eu falo também com relação à matriz específica. Você, lógico, ser bombardeados aí de propagandas e tudo mais. Você que escolhe o que você quiser. Mas eu chamo a atenção como uma pessoa que gosta, tá, de trabalhar a educação e ter responsabilidade com a educação. Veja a matriz de referência, quem são os professores. Por quê? Porque você pegar uma pessoa, não desmerecendo, pelo amor de Deus, não vou desmerecer não, e entendam a minha colocação, tá? Pelo amor de Deus, não subjulguem e nem tampouco distorcem minhas palavras, tá? Mas você pegar uma pessoa que terminou a graduação agora, para te dar uma formação a nível acadêmico. Vou dar um exemplo aqui, tá? Vou dar um exemplo aqui. Dentro da matriz de referência geral, eu tenho aqui, ó, metodologia da pesquisa em educação e ensino, certo? Eu tenho esse tema. Aí eu tenho uma pessoa que acabou a graduação agora, tá? Então, qual é a experiência que ela tem em metodologia da pesquisa e ensino?
em detrimento a uma pessoa que já passou por uma especialização, por um mestrado, já constituiu área de pesquisa múltipla, doutor e etc. Gente, existe uma diferença, tá? Ah, quer dizer que o doutor é melhor que o graduado? Não, não estou dizendo isso, pelo amor de Deus, eu estou dizendo que, em termos de bagagem, em termos de conhecimento numa área de pesquisa, óbvio que quem tem mais tempo pesquisando, quem está mais tempo na pesquisa, acaba tendo um conhecimento muito melhor ou muito mais largo do que uma pessoa embrionária na área da pesquisa. Somente isso, tá? Pelo amor de Deus, não estou dizendo que tem muito doutor que não sabe fazer transposição didática. É doutor, mas não sabe explicar. Tem muita gente que é graduado e que dá um show explicando. Então, não é essa a questão. A questão é que em algumas pontualidades vai ser necessário você não só saber fazer a transposição didática, mas ter experiência acadêmica, porque vão te pedir a experiência acadêmica. Então, só estou chamando atenção com relação a isso, tá bom? Então, pelo amor de Deus, não me julguem, pelo amor de Deus, não deturpem a minha fala, eu querendo aqui equalizar, dizer quem é melhor, de quem é doutor, mestre, não é isso, tá? Mas o Enaide, ele é academicista, preste muita atenção a isso, tá bom? Vamos lá, então a área da qual você ser avaliado, você vai lá, e aqui é um ponto que eu botei em vermelho para que a gente possa ter muita clareza, tá? Vamos lá. A definição das provas, de quais áreas específicas serão utilizadas para cada vaga de concurso ou processo seletivo promovido pelos entes federados, é de responsabilidade dos entes que promovem os referidos concurso ou processo seletivo. O que eu quero dizer com isso, tá? Lá vai ter, por exemplo, para licenciatura em artes visuais, tá? Aí, sei lá, o Estado do Ceará vai fazer um concurso e não oferece vaga para artes visuais. Você, mas como é que pode? Eu fiz o PND e tinha artes visuais lá. E aí o Estado do Ceará não abre. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O PND é uma coisa, o certame é outra. Então, é de responsabilidade do ente federado as vagas das quais elas vão abrir. Por exemplo, tá? Aqui em... não sei, esqueci aqui. Em Taitinga, região metropolitana de Fortaleza, tá? Um certame que está rolando aqui, que vai rolar aqui, tá? Mas só para pedagogo. Eles não ofereceram vaga nenhuma para nenhum tipo de específica, senão pedagogo. Mas não interessa. Responsabilidade de quê? Do ente federado, que quer contratar só pedagogo, acabou a conversa, tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo? No caso, não terá inscrição para educação especial, Ana Lúcia, tá? No caso, a formação, ela é pedagogo, tá? Não tem, e eu posso até estar equivocado, daqui a pouco eu olho, tá? Porque aí, às vezes, é muita informação no pobre do meu juízo, e tem coisa que posso passar aqui desapercebido. Vamos olhar aqui no edital que a gente chega já lá, tá? 3.6.1. Os entes federados que promovem concurso e processos seletivos baseados na utilização dos resultados do PND também poderão optar pela realização de provas próprias, a contratação de professores em áreas não contempladas da PND. Ou seja, tá? Eu posso fazer aqui, posso utilizar a PND para contratar língua portuguesa, né? Enfim, matemática, história, geografia e bababá, e posso fazer um certame específico para contratar aqui, tá? Com a própria professora que acabou de perguntar, Ana Lúcia, tá? Para contratar aí. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? Então, cuidado com isso aqui, tá? A Natália, professor, me fale sobre Sobral. Sobral é uma cidade boa, tá? É quente, né? Tem quando é crente. Lá à noite é simpática, tá? Tem o boteco do Barrigudinho lá no Pé da Serra, que é uma maravilha. Quinta-feira tem um caranguejo delicioso. Natália, seja específica. Você quer saber se Sobral aderiu? Aderiu, tá? E aí, a partir dessa adesão, ele vai poder fazer, a partir do próximo ano, lógico, 2026, tá? Ou seleção ou concurso para a área. Só que ele ainda não zerou o cadastro do concurso passado. Então, ele só pode fazer concurso depois que ele zerar o cadastro. Tá? O cadastro é zero. Ou seja, ele vai utilizar o PND para seleção. Ele vai utilizar o PND para seleção. Ele não vai poder, a curto prazo, fazer nenhum tipo de concurso. Por quê? Utilizando o PND, porque ele ainda tem cadastro de reserva do último concurso. Tá certo? Então, sobre isso.
tá? Beleza, Natália? Tranquilo? Tá? Mas eu reitero que o Boteco do Barrigudinho é bem gostosinho, viu? Caranguejo lá, maravilha. O caldinho de caranguejo lá, Maria, delicioso. Eu não gosto de caranguejo, quem gosta, fica à vontade. Eu não gosto, que é muito trabalho para pouca comida, tá? Vamos lá. Professor, Maracanã e Fortaleza, vai ter essa prova? Vai sim, tá? Mais uma vez, Elisa, uma coisa difere da outra, tá? Não tem relação. O ente federado, ele pode ou não ter aderido ao PND, entretanto, de toda maneira, o que eu tenho? Eu tenho ali, necessariamente, a aplicação da prova. Então, basicamente, aonde tiver uma coisa, tem a outra, tá? Não se preocupe, onde tiver uma coisa, tem a outra. Não tem para onde correr, certo? Então, vamos aqui, deixa eu ver aqui. Calma aqui, que eu perdi um pouquinho. Pronto, vamos lá. Vamos correr aqui para o nosso balacobaco, certo? Da inscrição, então, do participante deve ser realizado o sistema, a gente já viu, tá? Não será permitida inscrição fora do prazo, a inscrição o participante deverá informar CPF, data de nascimento, informar aqui a inscrição do CPF, depois finalizada a inscrição, não poderá ser cancelada, tá? Do pagamento da taxa é de R$ 85,00 até o dia 31 de julho. Vamos aqui à frente, tá? Do local de realização da prova, o PND será aplicado em todos os estados e no Distrito Federal. Nos municípios ligados ao sistema PND e no portal do INEP, teremos o nome da onde será aplicado. Então, fica atento aí com relação a isso, tá? Então, uma amiga minha perguntando se a aula vai ficar salva para ela assistir depois. Ficará assim, tá? Deixa eu ver, Manuel Miranda, do estado do Pará, aderiu ao PND para processo seletivo do estado. Muito bem, até porque há pouco tempo também o Pará fez concurso, tá? Então, 92. Pará também está bem complicado, tá? Só deixar claro aqui que Pará está bastante complicado na sua relação com a educação lá, tá? Deu uma aumentada muito boa nos fluxos, tá? Mas a organização ainda está bastante complicada. A INEP reserva-se o direito de acrescentar, suprimir ou substituir municípios listados no sistema de inscrição, visando a garantia das condições lógicas e de segurança. Como eu falei para vocês, não tem nenhuma garantia. Agora, o que eu digo para vocês? Com toda certeza, município com mais de 100 mil habitantes, haverá aplicação da prova, certo? 9.3. O local de prova do participante será informado no cartão de confirmação da inscrição, que será disponibilizado no sistema PND. É de responsabilidade do participante acessar o cartão e etc. e tal, tá? Aqui não temos muito o que falar. A aplicação da prova será de 1h30 às 7h, tá? Já falamos isso aqui. Para quem necessitar a aplicação da prova para o participante de solicitação, é o tempo adicional para você que, por exemplo, PCD, para você que, por exemplo, está lactante, tá? Você pode pedir 1 hora a mais, e aí ela ficará até às 20 horas. O tempo mínimo de permanência na sala será de 2 horas de prova, sendo permitida a assinatura da lista de presença somente após transcorrido esse tempo. As correções da prova para fim de correção, PND, serão consideradas os seguintes parâmetros. Serão corrigidas somente as questões discursivas transcritas para o cartão resposta e as respostas das questões objetivas efetivas marcadas no cartão resposta. Ou seja, só será considerado o cartão resposta, tá? Sem emendas ou rasuras com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. Mesma regrinha que cabe também ao Exame Nacional de Ensino Médio. Ou seja, ó, aqui, muito claro, tá? Pelo amor de Deus, para ninguém dizer que a cigana lhe enganou, tá? Ó, beleza? Caneta de tinta preta com corpo transparente, tá? Vamos para cá. A resposta da questão discursiva deverá ser apresentada no espaço específico da questão com caneta de tinta preta fabricada em material transparente dentro do limite máximo de 30 linhas. Então, aí já está a regra do jogo, tá? O cálculo da nota do PND, a partir das respostas participantes, terá como base TRI, teoria de resposta ao item. Então, preste atenção o que eu quero dizer com isso aqui. Não é teoria clássica de itens, tá? Não é TCI, é TRI. O que significa? Não adianta você, quando terminar a prova, e contar na prova quantas você acertou, quantas não acertou, porque isso não te dará, ao pé da letra, a tua nota. Haja vista que você tem ali a questão de TRI. Então, quando eu tenho TRI, eu tenho o quê? Letra A, B, C, D, E, onde eu tenho um gabarito e eu tenho
4 distratores, do mais próximo ao gabarito ao mais distante do gabarito. Todos pontuam, entretanto, eu tenho uma pontuação diferenciada, dando exemplo aqui, tá? Onde uma vai valer 10 e a última vai valer 0. Quanto mais longe o gabarito, menos pontua, tá? Então, esse processo, obviamente, a gente já conhece lá do Exame Nacional do Ensino Médio, eles vão utilizar o TRI. Não é um concurso clássico. Concurso clássico, IDECAM, Patativa da Saré, tá? Sei lá, ou qualquer outra banca, número de acertos. Quem acertar o número maior de acertos, leva o negócio. Aqui não. Aqui é TRI. Então, não é o número total de acertos. Se você acertar, vamos dizer que eu tenho 80 questões, tá? Eu tenho 80 questões. Vamos dizer aqui que eu tenho, das 80 questões, eu tenho 20, tá? Fáceis, 20 médias, 20 difíceis e 20 pelando por. Tá? Então, o resultado, se você acertar aqui e aqui, você tem uma nota X. Mas se o cara acertar aqui e aqui, eu tenho outra nota X. Que vai... mas eu acertei tanto 40 questões com uma outra. Entendo, mas é TRI. Então, vai ter uma modificaçãozinha, tá certo? O Davi está perguntando, tem para educação física? Com toda certeza, tá, Davi? Tem para educação física. Vamos lá. Resultados, então. Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados no portal do INEP, no endereço conforme o item 1.7. Os resultados do desempenho individual e identificados da APND serão disponibilizados ao participante por meio de boletim de desempenho. Você vai receber um boletim seuzinho lá quando você consultar o sistema, tá? Resultados individuais dos participantes não serão divulgados por outros meios de publicação ou instrumentos similares diferentes explicitados na edital. A inscrição do participante autorizará o INEP a compartilhar com os sistemas de ensino que aderirem ao exame o resultado individual dos participantes, tá? Então, você pode ter o seu nome aí sendo vinculado aí para outras áreas, tá? E, por último, o resultado do PND poderão ser utilizados pelos entes nos termos do decreto 14 de janeiro de 2025. Beleza? Rapidamente, deixa eu só abrir aqui, deixa eu chamar vocês aqui, só para mostrar para vocês isso aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui é a parte geral, tá? Aqui é a parte geral. Meu céu. Pronto. Aqui é a parte geral. Vamos lá. Parte geral. Filosofia da educação, tá? História da educação, sociologia da educação, psicologia da educação, teorias pedagógicas, didática, teoria da prática curricular, políticas públicas, metodologia da pesquisa em educação, tecnologia da comunicação, letramento científico. Percebe como o letramento científico aqui, que eu chamei a atenção, ó, tanto a parte de metodologia da pesquisa com o letramento científico, eu só posso entender que tenha uma maturidade de pesquisa quem já pesquisou, que fez um processo um pouco mais aguçado de pesquisa científica, para entender o que é uma pesquisa quantitativa, para entender o que é uma pesquisa empírica, para entender o que é uma pesquisa observatória. Então, eu preciso um pouco mais de carisma aqui, tá? Educação especial inclusiva, Libras e cultura e identidade surda. Por exemplo, tudo bem, educação especial inclusiva, beleza, é a parte teórica, ótimo, tá? Mas Libras, cultura e identidade surda, eu não tenho essa leitura. Eu não me debrucei a essa leitura. Em 15 dias eu vou fazer essa leitura para passar para vocês, estarei sendo extremamente antiético com vocês, tá? Então, identidade, especificidade, trabalho docente tranquilo, planejamento, prática educativa, planejamento, organização, implementação e avaliação de currículo, prática de articulação entre escola, família e comunidade. Isso aqui é interessante, porque prática de articulação entre escola, família, comunidade e movimentos sociais. Beleza. E aí, mais uma vez, eu chamo a atenção que isso aqui, além da parte teórica, quando você pega uma pessoa que, além da teoria, ele também foi gestor, você também ganha muito, porque ele vai ter uma percepção da prática também do que é essa relação entre o saber e entre a família, tá? História e cultura afro-brasileira e indígenas, educação e inclusão em direitos humanos, educação socioambiental, educação para as relações de gênero e sexualidade, para as relações étnico-raciais. Temos aqui, então, de fato, a parte da matriz geral. Matriz geral. Cada um tem a sua matriz específica, beleza? Então, vamos aqui para a gente... Muito bem. Como é que, em geral, será matado... Tá? Oi, não.
Licença, Leonardo, tudo bem? Oi, meu filho, fica à vontade, tá? A casa é Eu fiz sua. uns slides mostrando os professores. Poderia mostrar para o senhor falar sobre eles? Na hora, meu filho, tá? Mostrar aqui. Aí o senhor pode ficar à vontade falando aí. Tá. É justamente a nossa equipe, tá, galera? Como eu falei, é a equipe que a gente trouxe para bater um papo com vocês, tá? Porque, galera que a gente conhece, galera que a gente já entende, galera que a gente já sabe, tá? E vai estar conosco aqui, tá? Ou seja, você tem aqui toda essa matriz que eu mostrei a vocês, tá? Leonardo, pode botar um F5 aí para aumentar o bicho? F5. Tá aparecendo aí? Não expandiu a tela, não. Só botar a tela grande para o pessoal ver melhor. Deixa eu ver tá? aqui. Pronto, tá bom, acho que dá certo, tá? Saiu o nosso Gabriel Corrêa, tá? Professor indígena Tapeba, professor efetivo da rede pública de Fortaleza, licenciado em pedagogia, mestre em humanidades pela Unilab, tá? E aí nós estamos trazendo ele também para dar uma parte muito boa, que é a parte com relação à ética racial, mas, enfim, dá tudo, tá? É um cara de suma importância para esse momento também. Foi meu aluno. Menina que todos os dois foram meus alunos, tá? Ele tá ficando velho, é isso mesmo, tá? Aluno, tá? Também ex-aluno, professor também trabalha conosco desde 2023, dentro dos certames na área do magistério, então, desde 2022, desde certame na área do magistério, então, um cara que para mim, tá? Dispensa a apresentação. Temos também a professora Josi, botar aí embaixo a Josi. Pronto, tá? A Josi também é professora indígena Tapeba, graduada em pedagogia, mestre em ensino histórico pela Universidade da Lusofonia, que é a Unilab, tá? Universidade Federal, mestre em formação docente, formadora do PAIC Integral, consultora da SEDUC para materiais didáticos na área do ensino fundamental e educação indígena, então, pessoa extremamente gabaritada para estar conosco também, contribuindo, tá? Eu disse para ela que ela usou Photoshop nessa foto aí, ela ficou com raiva de mim, mas tudo bem. Aqui, nada mais nada menos que o grande professor José Cleano, que é sumidade também na área de redação, um cara que já há muito tempo trabalha, desde 2005 trabalha na área de concursos, então, extremamente gabaritado, e aí o Cleano fala por si, tá? Quem já é concurseiro há muito tempo já conhece, tá? O Cleano. E, por último, aí, esse jovem mancebo aí, que é o Bruno Marques, que é mestre em ensino de História, que é graduado em História e Pedagogia, que atualmente é formador do Formas, que é o Centro de Formação dos Professores do Estado do Ceará, tá? Então, eu tenho essa honra também de estar como formador também a nível do Estado do Ceará, dialogando com os professores em toda a região. Então, é muito importante que você saiba que você está em boas mãos para um certame como esse, para uma prova como essa, não dá para você fazer de maneira diferente. Tem que ser, de fato, dessa maneira, de fato, dentro desse gabarito aí, tá certo? E aí, lógico, tá? Toda a expertise que o IB já tem, toda a expertise que o IB traz, que a gente tem trabalhado juntos, tem conseguido aí maravilhosos resultados. Estamos agora, tá? Nesse exato momento, por exemplo, o pessoal de Brejo Santo também fazendo mentoria para o pessoal da segunda fase de Brejo Santo, com toda a expertise que o Leonardo aqui nos possibilita, né, Leonardo? Então, aqui depois vocês, lógico, tá? Olha aí, ó, tá? Meu lindão, meu diretor lindão, maravilhoso, tá? Então, tudo isso aí são resultados que a gente conseguiu já desde o ano passado para esse ano. Você tem acesso a essas aulas que são gravadas ao vivo, você tem acesso a material, ao nosso Instagram, nosso WhatsApp para tirar dúvida no nosso grupo, tá? Enfim, é um mundo, tá bom? Beleza, vamos lá, tá? Simulado, tem também simulado, revisão, tá? Simulado vai dar trabalho. Olha, só digo uma coisa para vocês: simulado vai dar trabalho. Por quê? É o que eu vou mostrar agora para vocês. Olha o nível das questões. Olha o nível das questões, tá? Vai dar trabalho. Se você pegar um simulado para PND, se o simulado vier, o que é tal coisa, meu amigo, tá errado. Tá? O PND não sabe o que está fazendo. Olha o nível das questões que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Vamos lá, tá? Leonardo. Nosso canal de vendas, lógico, tá? Nosso canal de vendas, WhatsApp, tá? Preste bastante atenção, tá? Bota aqui, deixa fixo aí na sua tela, porque, de fato, você precisa ter esse númerozinho para entrar em contato, para ver tudo isso, tá?
vamos nós. Pronto? Para cá. Ó, trouxe aqui 5 questõezinhas, tá? Não vou me alongar muito, não, mas só para vocês entenderem a complexidade do que é um ENAD, o que é uma prova nacional docente. Isso aqui são questões do ENAD, tá? Mas são as mesmas questões que você vai encontrar no PND, porque é a mesma matriz estrutural, é a mesma linha de raciocínio. Então, vamos para cá. Veja só. Questão número 1. A didática escolar cumpre função de caráter político, educativo, científico, a um só tempo. A integralização dessas funções pela didática escolar torna essa disciplina acadêmica algo mais complexo que a simples procura e implementação de procedimentos de ensino. Até o enunciado ele é mais rebuscado, tá? Então, preste atenção. Por meio desse processo, que é a didática escolar, a unidade dialética da teoria e da prática assume uma característica de uma verdadeira investigação científica da realidade cotidiana da prática pedagógica. Isso aqui é nada mais nada menos do que a IUMA, tá? Relação Teoria Prática da Didática Escolar em Veiga, IUMA Veiga, tá? O Ensino e Suas Relações, 2013 adaptado. A partir das informações apresentadas, avalie as afirmativas a seguir. Então, você precisa saber essa didática escolar, você precisa entender que essa didática escolar, com uma área de pesquisa epistemológica da educação, ela faz essa análise com todo o processual que encontra-se dentro do processo de ensino-aprendizagem, e a partir daí, você vai ter na pontualidade. Vamos lá, entender cada um dos pontos, tá? A praxis pedagógica, o que é a praxis? Praxis pedagógica, além da prática, tá? É uma prática, mas é uma prática reflexiva. Ou seja, não é uma prática automatizada, é uma prática onde eu vou praticando, refletindo, a partir daí também entendendo o processo para que eu possa modificá-lo. Então, é uma prática com autoanálise, é uma prática que ela é crítica no seu processo do fazer. Então, não apenas uma prática mecânica, tá? Essa prática pedagógica envolve a adoção do método dialético no processo de elaboração do conhecimento em articulado com a teoria histórico-cultural. Para você precisar saber o que diabo é a teoria histórico-cultural. Histórico-cultural, teoria que você vê lá em Vygotsky, e Vygotsky ele vai dizer o quê? Que o processo que acarreta no conhecimento, ele é um processo dialético e que desabrocha no processo de relação entre meu eu biológico e o objeto. Esse objeto, que é um objeto forjado por um processo histórico, crítico, cultural de uma dada sociedade. Então, toda vida que eu me relaciono com esse objeto, eu estou me relacionando com todos os processos que construíram essa sociedade e que estão materializados nesse objeto, materialismo histórico. A partir daí, eu digo que essa minha prática pedagógica, ela envolve a adoção de um método dialético, onde eu vou me reorganizando a partir dessa prática, com um conhecimento articulado com essa teoria histórico-crítica, que é uma teoria que analisa também todos os processos culturais envoltos nessa sociedade e nesse processo de aula. Então, ponto 1, verdadeiro. 2, apropriado crítica histórico do conhecimento, apropriação, tá? É um instrumento de compreensão da realidade social e de atuação crítica para a transformação da sociedade. Verdadeiro. Essa apropriação crítica histórico do conhecimento, instrumento de compreensão da realidade do meu aluno, ao mesmo tempo que é uma atuação para essa transformação social, não só do meu aluno, mas também de onde eu estou vivenciando. Então, 2 verdadeiro. 3, o que você vai ter? A didática é uma área do conhecimento que utiliza os elementos do cotidiano escolar e das questões sociais para atualizar a prática docente. Verdadeiro. Por quê? Porque, assim como citado no texto, eu preciso observar a relação que o texto traz com vistas a cada um dos pontos. Pelo contrário, tá? Você não vai fazer questão no PND ou na PND sem levar em consideração o suporte. Em outros certames, você pode até pular o suporte. Aqui não, o suporte ele vai te abrir caminhos
para relacionar com o tema da questão. Então, ponto 1, 3 também está verdadeiro, letra E. Então, perceba, tá? Não sei se consegue ser percebido assim claramente, que o suporte da questão, que o processo da questão, ele é totalmente diferente de um tradicional. Segunda questão. Segunda questão, ela é uma análise de caso. Olha só. Um aluno da rede pública de ensino com 11 anos de idade está matriculado no 5º ano do ensino fundamental e tem surdez profunda bilateral. Surdez profunda bilateral. Ou seja, ele é surdo dos dois ouvidos. Ele é bem-humorado, brincalhão, bastante sociável. É fluente na língua brasileira de sinais, Libras, mas apresenta dificuldade de leitura e escrita da língua portuguesa por questões óbvias, já que ele tem uma surdez, o processo de letramento dele é mais complexo e, por isso, também causa ranhuras no processo de consciência fonológica da escrita e da leitura. Isso aí é uma coisa que vai somando a outra, tá? Tem potencial cognitivo elevado, embora necessite constante interferência e auxílio da professora para realizar suas atividades. Estudos de caso. Considerando a situação apresentada e o que estabelece a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, deve-se assegurar a esse aluno o quê? Olha só, tá? Eu tenho um aluno, tá? PCD auditivo, e dentro daquilo que precede a questão legislativa, aí mais um ponto para você entender, não é só conhecimento educacional, olha só. Não é só o conhecimento educacional. É também o quê? Legislação. Eu vou precisar saber LDB, eu vou precisar saber a questão da Política Nacional para a Educação Especial, Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto da Igualdade Racial, ou seja, não se abstenha apenas a parte de conhecimentos educacionais, não, porque você deve saber também do que traz os legislativos, ou pelo menos entender sobre os pontos principais deles, tá? Então, vamos lá. Letra A. A escolarização que atenda à proposta educacional bilíngue. Por quê? Porque para sujeito com deficiência auditiva, eu tenho a modalidade bilíngue, considerando-se a língua de sinais como primeira língua, e a segunda língua, a língua portuguesa escrita. Então, letra A, verdadeiro, tá? Vamos aqui para baixo. Olha outra coisa aqui legal. Já é uma outra questão sobre outra modalidade. Educação de jovens e adultos, tá? Esses textos jornalísticos desanimam não a hora de responder a questão. Deixa eu só falar aqui para vocês. Lembra das 5h30? 5h30, com textos dessa natureza, com suporte de questão, com textos que não são muito pequenos, não, tá? Então, cuidado, porque você vai ter que ter uma boa leitura, um raciocínio muito amplo e estar muito bem também fisicamente. Porque você vai precisar toda essa situação, você vai precisar aqui para poder concentrar na hora da prova, porque a prova não vai ser tão fácil assim, no sentido até mesmo, tá, corporal, físico dessa prova vai cansar bastante. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. A Educação de Jovens Adultos traz seus sujeitos impressos em seu nome, e isso não é à toa, são justamente sujeitos que toda a sua diversidade e heterogeneidade que demarcam as especificidades da modalidade. Quando a gente fala isso, a gente está falando dos jovens e adultos, né? É a partir deles que a EJA vem sendo pensada no campo acadêmico de maneira que uma proposta curricular adjacente a essas questões traga como pressuposto teórico o legado da educação popular, em que o educador e o educando entrelaçam uma postura dialógica, tá? Lembrando que quando a gente fala de EJA, a gente tem que, por conseguinte, por automaticidade, trabalhar a andragogia. Considerando as informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir. Então, vamos lá, tá? O que eu tenho? As especificidades dos alunos da EJA precisam ser consideradas e avaliadas constantemente com o intuito de que os conhecimentos trabalhados em sala sejam significativos. Pauta da andragogia, verdadeiro. Os pressupostos teóricos e a proposta curricular da EJA são os mesmos da alfabetização das séries iniciais. Falso. Por quê? Porque aqui a gente trabalha com andragogia, que é exatamente a área da educação que pensa o aprendizado à luz de jovens e adultos, que é diferente do aprendizado da educação infantil
e fundamental. Então, 2 falso. A relação dialógica entre professor e aluno potencializa o processo de ensino-aprendizagem ao dar espaço para a diversidade e heterogeneidade presentes dentro da sala de aula. Verdadeiro. Ponto 4. O legado da educação popular deve nortear a proposta curricular da EJA, uma perspectiva compensatória de modo a favorecer indivíduos que não obtiveram sucesso na educação regular. Falso. Olha só, não é questão de compensatório. É assim, é porque não deu certo. Vou dar um exemplo bem simples, que é o comum, que a gente escuta por aí, tá? O menino tá em distorção anos de idade, o menino dá um trabalho amuado na regular. Na primeira oportunidade, quando ele completa 18 anos, o diretor vai lá e diz, ei, vem cá, vai lá para a EJA, vai, transferir para a EJA, não quero mais você aqui não. Não é uma questão compensatória e nem tão pouco com vistas, tá? A questão de, não teve sucesso lá, vai para a EJA, tá? Como se fosse um castigo. Não é isso, tá? Por isso, ponto 4 é falso, a verdadeira A1 e A3, e no caso aqui a letra A de amor. Quinta questão, lógico, tá? Muito grande a prova, poderia ser igual ao Enem, dividido em 2 dias, tá? Antônia, eu acredito que esse primeiro momento eles vão fazer, mas depois eu acredito que eles vão fazer essa quebra em 2 dias sim, tá? Fazer um dia para o específico, ou pelo menos, eu penso até assim, tá? Ser manhã e tarde. Manhã com a parte geral e redação, tarde com a específica. Eu acredito, sinceramente, que eles vão fazer isso a posteriori, sabe? Mas tudo com calma, com muita hora nessa calma, tá? Questão número 3, questão número 4. Educação fundada na transdisciplinaridade. Aqui está falando de quê? Currículo. E apoiada na multidimensionalidade humana, vai além do racionalismo clássico e reconhecer a importância das emoções dos sentidos, a voz da instituição dialogando com a razão e com a emoção subjacente, recuperando a polissemia dos símbolos, as diferentes linguagens, possibilidade de expressão do ser humano. Enfim, reconhece a subjetividade humana não como uma realidade coisificada, mas como um processo vivo do indivíduo sujeito concreto. Tá? Beleza? Olha só. Tema transdisciplinar e educação, e é interessante que vocês também já vão se acostumando, que a gente lê o texto e precisa identificar a citação do texto, para me dar o suporte do letramento científico. Lembra que eu falei do letramento científico? Suporte do letramento científico, tá? Então, aqui na 4ª questão, considerando as implicações da educação transdisciplinar na organização do trabalho pedagógico, assinar a opção correta. E aí, vamos para ela, tá? Letra A. O pensamento formulado a partir da transdisciplinaridade implica a atitude de abertura para a troca de diferentes saberes e conhecimentos, sendo necessário o planejamento do trabalho pedagógico, contemple simultaneamente diálogos entre os conteúdos das disciplinas na perspectiva transversal. Ok, é isso que é abordado dentro da questão. Então, 4ª questão, letra A, simples assim. Vamos para a nossa última questão de hoje, tá? Só para mostrar para vocês, como eu falei para vocês, a complexidade da coisa. Não é tão fácil. Projeto político pedagógico, mais um tema, agora falando de planejamento, PPP. Compreende propostas e programas de ações planejadas para serem executadas e avaliadas com base em princípios e diretrizes educativas. Relaciona-se ainda à finalidade de cada instituição que pretende alcançar, sendo o documento norteador das políticas escolares e também articulador das intenções, prioridades e estratégias para a realização de sua função social. Por sua vez, o currículo pode ser definido como um conjunto de saberes produzidos na escola. Ele reflete todas as experiências relacionadas a conhecimentos que serão proporcionados aos estudantes de determinado curso. Beleza? Esses 2 instrumentos ganham importância e relevância no processo educativo como norteadores das atividades escolares. A construção coletiva é baseada na gestão democrática, planejando-se as instituições, as atividades escolares na busca do atendimento adequado da escola à comunidade em que está inserida. Bruno, legal, tá? Vou pular isso aqui, porque só enfeite, não tem citação. Faço não. Muitas vezes você vai precisar desses textos de apoio para você chegar na questão. Talvez se for direto à questão, você não consiga entender, mas com esse texto de apoio, você consegue lembrar, rebuscar o que for discutido em aula, tá? Então, toma aqui, vamos lá. Assim, a escola deve cumprir seu papel social, que é formar para a autonomia e cidadania. Acerca dos temas apresentados no texto, avalie as afirmativas a seguir. Vamos para cá, ponto 1. Na prática escolar, além do currículo explícito ao currículo oculto, não aparente aos nossos olhos, porém muito significativo na vida escolar e na percepção dos estudantes. Verdadeiro?
verdadeiro, porque o currículo oculto é aquela relação que nós temos e essa troca, ela também é positiva aos alunos. 2, no Brasil não existe um currículo único nacional, porém os parâmetros curriculares nacionais trazem como sugestão uma forma de definição das disciplinas e de distribuição dos conteúdos entre os componentes curriculares propostos. Cuidado com essa questão, tá? Só levando em consideração que essa é uma questão que ela é de um ENAD bem passado. Então, você tem aqui que entender que há uma base nacional comum curricular, mas na temporalidade daquela questão, realmente os parâmetros curriculares eles estavam fazendo esse trabalho de BNCC, tá? Vou deixar aqui no cantinho para depois a gente ver com calma. Cadê? 3. A elaboração do PPP e do currículo é a atribuição exclusiva da equipe gestora. Aqui já corto, porque não, ela é de cunho coletivo, tá? Então, deixa ela de banda. Tanto o PPP quanto o currículo são planos que direcionam a escola na busca do cumprimento dos seus objetivos. Devem ser flexíveis diante da necessidade de adaptação do cotidiano escolar e ser construídos e ou reconstruídos constantemente, tendo em vista as mudanças da sociedade. 4, verdadeira. Ao realizar a mediação entre escola e comunidade, o currículo possibilita a construção de ação pedagógica por meio de articulação entre os conhecimentos construídos na prática social e transmitidos, organizados e transformados na prática escolar. Por isso, o currículo, às vezes, apresenta divergências com o projeto político-pedagógico de uma instituição. Aí não pode. Currículo e, ao mesmo tempo, ele também tem que ir, tá? O currículo e o projeto pedagógico tem que ir para a mesma direção. Se eu estou dizendo o currículo para cá e o projeto político-pedagógico para lá, não anda, tá? Por isso, falciane. Aqui eu vou tomar com a condição da questão verdadeira, tá? Porque na época dessa questão era o parâmetro curricular que imperava, não tinha ainda com o Enem antes, o ENAD antes de 2017, tá? Então aqui eu tenho A1, A2 e A4 como verdadeira, a letra B. A Valdirene está dizendo, a discussão precisa ser no mínimo 30 linhas. Não, tá? O máximo 30 linhas. Você pode fazer o mínimo e o máximo. Mas diz que o máximo é 30 linhas. Você pode fazer 5, 10, 15, mas, obviamente, que você vai tirar essa dúvida com mais calma com o nosso querido amado Cleano. Meus amores, primeira coisa, tá? Tudo ok? Entendido o que a gente tem aqui? Qual é o tamanho do dragão que vos espera? Muito bem, é isso, tá? Então, meus amores, obrigado por estarem aqui conosco, esse convocatório que a gente fez aqui, tá? Lembrando, vocês estão aqui no IB Concurso, aqui o nosso telefone de contato, tá? Para vocês entrarem em contato, baterem um papo e já, de antemão, vocês, obviamente, já adquiriram o nosso pacote com tudo aquilo que a gente tem para oferecer para vocês, tá? E todo o carinho do mundo das pessoas que vos fala, com todo o carinho do mundo das pessoas que querem o bem de vocês. Um grande cheiro, um grande abraço, tá? Curtam esse feriadozinho de boa, tá? Para começar a segunda-feira já conosco aqui no IB, começar já a trabalhar de forma definitiva para lograr isso dentro da Prova Nacional Docente, tá bom? Beijão, tudo de bom, um abraço, até a próxima.